Continuando na carta aos Filipenses, vamos explicar o Filipenses capítulo 1 e os versículos serão do 3 ao 8. Ali, Paulo faz uma oração pelos filipenses. Comunhão no Evangelho. Paulo fundou a igreja de Filipos, e isso explica o tom caloroso de comunhão cristã que permeia sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo, acorrentado e preso, tinha a igreja e seus membros no coração. Ele sentia saudade dos irmãos, no profundo afeto de Cristo Jesus. Você vê isso lá em Filipenses, no versículo 8. Paulo agradecia a Deus pelos filipenses. Sua oração de ação de graças nos dá um vislumbre da intercessão que Jesus realizou por nós no céu. No peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o seu coração, enquanto ele intercedia pelo povo. Você vê essa passagem lá em Êxodo, capítulo 28 e o verso 29. De maneira ainda mais grandiosa, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo os nossos nomes diante do Pai. Curiosamente, as palavras que estão em Filipenses capítulo 1 e no verso 3 são um pouco ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente, o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em oração, mas também pode significar que eles se lembravam dele. De qualquer forma, essa ambiguidade reforça um relacionamento recíproco que fica claro na palavra comunhão. Assim como Paulo tomava parte no sofrimento de Cristo, você vê isso em Filipenses 3:10, os filipenses se associaram aos sofrimentos de Paulo e apoiaram financeiramente o seu ministério. Essa parceria que existia desde o primeiro dia levava Paulo a agradecer a Deus por eles e a orar com alegria. É interessante observar que Paulo descreveu sua prisão de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho. Esses dois termos jurídicos indicavam que seu julgamento estava próximo, mas também mostrava que ele estava ativo compartilhando o Evangelho com os soldados e visitantes. Para o apóstolo, era essencial defender e confirmar as verdades eternas do Evangelho. Paulo se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que com a defesa e a confirmação do Evangelho. Quer vivesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra que havia começado naqueles que confiam nele. Você vê essa passagem em Filipenses capítulo 1 e o verso 6. Pergunta para refletir. Como você compreende a promessa de que Deus completará a boa obra em você? O que isso significa? Essa obra será finalizada antes da segunda vinda de Cristo? Para pensar. Que Deus abençoe. Até o próximo áudio.